E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. E para começar, primeiro, falar da autora da Revolta de Atlas, Ayn Rand, que é uma mulher muito poderosa, mas eu não sei por que as feministas não falam muito dela. Por que será, né? Por que será, né? Então, quem foi Ayn Rand? Ayn Rand Ayn Rand tem uma experiência de vida muito interessante. Ela nasce em 1905, ainda sob o Império Czarista, ainda sob o Império do Czar russo. Ela vive os estertores desse império e começa a viver sob o regime comunista com a Revolução Bolchevique, e aos 20 e poucos anos foge para os Estados Unidos. Então ela tem uma experiência tout court, né, de 3 grandes modelos políticos, econômicos, o que dá a ela uma dimensão muito clara sobre o verdadeiro adversário a ser batido, o verdadeiro inimigo a ser vencido. Ela já tinha uma verve literária desde muito cedo. A gente tem notícias de textos dela ainda menininha, escrevendo textos nos quais ela aparece como a heroína na defesa da liberdade. E o sonho da vida dela era ser roteirista de Hollywood, porque numa passagem da universidade, entre outras coisas, ela estudou filosofia e ela foi monitora de cinema na universidade, onde projetava-se muito filme americano. Então ela via aquela realidade, ela gostava dos Estados Unidos e queria ser roteirista. Ela foge para os Estados Unidos com uma ideia de ficar ali 6 meses e fica o resto da vida. Ela se apaixona por um dos atores de Hollywood e começa a escrever, começa a fazer alguns roteiros. Num primeiro momento com muita dificuldade, ela inclusive fazia pontas em filmes para tirar algum dinheiro, trabalhou no setor de costura do estúdio, né, de figurino, etc. Mas depois os textos começam a ganhar uma certa relevância. O interessante é que esses textos da Rand são escritos todos de modo romanceado, são romances, são narrativas, são distopias, né, que contam histórias e são permeadas de um conteúdo filosófico que, no primeiro momento, talvez a Rand nem tivesse ciente disso. Ela simplesmente contava uma história e ali esses elementos filosóficos do cotidiano apareciam, mas ela não tinha muita pretensão. Convergia com a narrativa, mas ela não tinha ainda a ideia de que ali poderia ter uma filosofia. Até que alguém, mais tardiamente, a chama num canto e diz: escuta, aqui tem filosofia boa, tem filosofia original. Salvo engano, Isabel Patterson, que já era também uma grande escritora, defensora da liberdade, a chama num canto e diz: olha, aqui tem coisa muito boa. E daí ela começa a se perceber como filósofa para além de uma romancista. Quando ela publica A Revolta de Atlas, 1957, ela recebe cartas, por exemplo, de Rothbard, pai do anarcocapitalismo, que dizem era meio apaixonado por ela. Acho que eles, não sei, assim, isso fica no ar, se eles tiveram mesmo uma fé ou não. Mas ele, inclusive, fez parte do coletivo, que era um grupo de estudos dela. E ele manda uma carta que eu não conseguiria escrever nem no ápice das minhas paixões. Assim, dizendo: que coisa maravilhosa isso aqui, você me fez mudar o modo de ver a filosofia a partir do romance. Recebeu carta do Mises, também fazendo grandes elogios, e ela passa a ser então uma autoridade que ultrapassa a dimensão do liberalismo, libertarianismo, e funda o que ela chama de uma escola de filosofia, que é o objetivismo. Exato. E a partir daí ela tinha uma relação de natureza acadêmico-sexual com um discípulo, Nathaniel Branden, e esse cara diz a ela, fala: olha, depois da publicação da Revolta de Atlas, nós precisamos tratar disso agora de maneira mais estritamente teórica. E a partir daí eles começam a escrever livros aí realmente de filosofia, não mais romanceados, não mais com essa estrutura, por assim dizer, distópica, e os conceitos começam a ser mais bem desenvolvidos. Então é mais ou menos essa a história da Rand. Ela se torna uma autora de grande sucesso nos Estados Unidos, ela é uma autora best-seller no mundo inteiro. Foi recentemente descoberta no Brasil, muito por força das redes sociais também, né? É uma coisa extraordinária. E eu tenho a felicidade de fazer parte desse processo com esse livro que
tá até aqui dentro do box, que se tornou em algum momento, até hoje eu publiquei no meu Instagram isso, num TBT, esse livro ficou, durante um período na Amazon, como o mais vendido do país em todas as categorias, o que é uma surpresa. Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo, que está numa coleção maior do box da Breves Lições, porque essa mulher, onde ela chega, ela não te deixa em paz. A verdade é essa. É. Eu acho lindo a forma como ela conta histórias, porque ela mostra uma realidade que faz a gente entender que ensinar é uma coisa muito diferente de fazer outra aprender. Porque você pega só um livro e você coloca todos os preceitos filosóficos que embasam o objetivismo, você vai decorar aquilo, talvez. Ou então, se você for um erudito, como meu amigo Denis aqui, você vai, talvez, ter uma facilidade maior. Mas ela conseguiu uma coisa que do ponto de vista filosófico, foi sem precedente. Ela massificou completamente uma ideologia filosófica por meio do sucesso da sua literatura. Verdade. Ela criou personagens, ela criou romances, ela criou histórias, e por meio da história, as pessoas foram aprendendo e percebendo que o mundo, às vezes, não é aquela coisa preto no branco, como você pensa. Existem vários tons de cinza relacionados a como que você deve lidar com a origem do dinheiro, como é que você deve lidar com o amor que você tem em outra pessoa, a atração sexual, como é que você lida com seus familiares, né? Será que você deveria amar a todos eles? Ela, na própria narrativa, com situações em que ela coloca os personagens para interagirem entre si, começa a passar, sabe, de forma linda, linda.